Os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Deus, mais uma vez, acrescente a sua bênção, a sua palavra para a nossa reflexão. Amém. Mas vamos continuar refletindo sobre a Santa Ceia. Deus colocou no meu coração o propósito de hoje falar sobre a ceia. E eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos para que, por alguns momentos, a gente pudesse, expondo esse texto, meditar sobre a ceia do Senhor. E eu queria começar fazendo uma pergunta, para que a gente, através do texto, pudesse responder também essas perguntas. Por que celebrar a ceia do Senhor? Por que celebrar a ceia do Senhor? Porque a cada primeiro domingo do mês, nós estamos aqui para celebrar a ceia. Algumas igrejas presbiterianas celebram a ceia mais de uma vez por mês. Algumas de 15 em 15 dias. Outras, que talvez seja o caso aqui, só uma vez por mês. Outras igrejas que não são presbiterianas, algumas celebram toda semana. Mas a igreja presbiteriana disciplinou para que não fosse algo assim tão comum, que pelo menos uma vez por mês celebrasse a ceia. E eu fico preocupado, meus irmãos, porque muitos irmãos, nessa minha experiência de muito tempo como pastor, e às vezes perceber que muitos irmãos não encaram assim com tanta responsabilidade e com tanta alegria o dia da ceia, que é um momento bem especial na vida do cristão. Não dão a devida importância. E eu acho esquisito até como é uma pessoa crente e não quer celebrar a ceia. Eu sempre procurei nas igrejas que pastoreei, não foram muitas nesse tempo, só 3 igrejas. Eu fiquei na última igreja 25 anos. E sempre lutei para que o dia da ceia fosse uma verdadeira festa. Não fosse realizada de uma maneira apressada, desorganizada,
mas assim bem preparada, uma verdadeira festa, sem pressa, organizada, com alegria. E nunca permiti que os oficiais da igreja, por qualquer motivo, não aparecessem na Santa Ceia. Sempre com cuidado, a gente conversava, falava, e como pastor apelava para que no dia da Santa Ceia, todos os presbíteros, a não ser os casos de enfermidade, viagem, coisa extra de trabalho, mas por qualquer coisa não estar para celebrar a ceia, nunca entendi. Em determinadas igrejas chegar e o pastor ficar sufocado, chamando os diáconos, chamando os irmãos, ele mesmo ir, não tem problema que ele vá distribuir, porque não tem oficiais no dia da Santa Ceia. Não dão a devida importância à celebração da ceia. Eu achei esquisito porque eu conheci o irmão, ele era casado com uma irmã da nossa igreja, logo que eu cheguei para pastorear, uns 30 anos atrás, a igreja de Cruz das Armas. E uma irmã muito dedicada à igreja, ela foi uma ex-freira, e casou com um viúvo. E eles não eram de igreja presbiteriana, ele era de igreja metodista. E ele frequentava a igreja lá, mas não se tornou membro, e ela sim, era um membro dedicado à igreja. E ele já idoso, esse irmão, ele viveu 100 anos. Ele morreu com 100 anos. E já por volta dos seus 90 e poucos anos, ele já não ia mais à igreja. E estava sem poder andar, ir numa cama, as pernas não tinham governo. E eu sempre assistia, sempre visitava, sempre conversava com ele, sempre me prontificava para celebrar a ceia. Mas ele não queria. Eu nunca entendi. Porque um crente não queria celebrar a ceia. Se tem algum motivo, você examinar, não está em condição, é responsabilidade de cada um. Mas permanentemente você, doente, em cima da cama, sem a igreja, e nunca querer a ceia como se não desse importância. Bom, mas ele faleceu e eu nunca pude celebrar a ceia com ele, porque ele nunca quis. Não entendi os motivos, era coisa dele, e infelizmente ele morreu com 100 anos, mas não queria participar da Santa Ceia, e eu achei isso achava muito esquisito, Muito esquisito. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a história da Santa Ceia. O texto que eu li para celebrar a ceia antes, dos evangelhos, onde Jesus Cristo instituiu a ceia, foi ele. E ele instituiu a Santa Ceia de uma maneira assim bem preparada, bem planejada, com muito carinho. A Bíblia diz que ele mandou os discípulos para um local previamente preparado lá, para cuidar desses preparativos para celebrar a ceia. E ele fez com muito carinho, com muito preparativo, sem pressa, e foi num ambiente, de uma casa de pessoas amigas, gente do peito dele, do coração, porque era um momento muito especial onde ele estaria ali com os discípulos para celebrar a ceia. Onde foi instituída a ceia? De um certo sentido, substituindo a Páscoa. A Páscoa que os judeus celebravam como forma de marcar a libertação do cativeiro do Egito. E o Senhor instituiu a Páscoa, mandou que eles fizessem aqueles preparativos, assasse o cabrito, e que comesse com um cajado na mão, com a sandália nos pés, preparados lá para aquela viagem, para sair dali. Coisa muito importante. E deu até as instruções para que uma família pequena se juntasse a outra. Num certo sentido, a Santa Ceia foi uma substituição da Páscoa, onde marca para nós também a libertação do pecado, do mundo. O Senhor nos libertou e Ele instituiu a ceia para que nós, como família, todos unidos, em comunhão, pudéssemos lembrar da sua morte. Foi algo bem preparado, com muito carinho, quando o Senhor instituiu a Santa Ceia para o nosso bem. E é por isso que, certamente, domingo, quem dirigiu o culto aqui, disse no próximo domingo, primeiro domingo do mês, estaremos todos reunidos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Certamente, eu sei que houve esse aviso aqui. E a resposta que a gente pode dar, por que tomar a ceia do Senhor?
A resposta para esta pergunta está certamente no significado básico da celebração da ceia, dessa ordenação. É uma ordenação sagrada, instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que instituiu e Ele ordenou que nós fizéssemos. É um dos sacramentos da igreja, batismo e a Santa Ceia. E Ele ordenou. As instruções que o apóstolo Paulo traz aqui, segundo o texto, tudo indica de que a igreja de Corinto estava fazendo de uma maneira diferente. Eles estavam saindo daquilo que eram instruídos para fazer. A ceia estava sendo desvirtuada. Era uma ceia em que as pessoas levavam a comida para o recinto, a casa onde se reunia como igreja. E o que acontecia é que uns eram discriminados. Alguns até passavam fome, porque não tinham o que levar, levavam pouco, os ricos levavam mais, e era uma maneira de esnobar, de demonstrar que eles tinham mais posse, e contrariando toda a Santa Ceia. Não era dessa maneira. E aí Paulo realmente até aconselha para que isso acabe, não faça dessa maneira, porque os coríntios, a igreja de Corinto, estava fazendo de uma maneira completamente errada. Não era para celebrar a ceia dessa maneira. Não era para celebrar dessa maneira. A ceia foi instituída pelo Senhor como uma maneira de lembrar a sua morte, de lembrar a morte. A gente pode lembrar de que é uma oportunidade para um autoexame. O que o texto diz aí no versículo 24 que foi lido. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a celebração da ceia, meus irmãos, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é uma oportunidade para um autoexame muito cuidadoso e muito necessário. É uma necessidade muito urgente, por causa da tendência natural que temos de encobrir ou esconder os nossos pecados. E a ceia é um momento de reflexão, quando a gente para pedir ao Senhor que purifique, que nos perdoe, que nos prepare para esse momento. E Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem que fazer uma reflexão, um autoexame. Relembrar a sua vida, os momentos que você passou, o que você tem feito, como está a sua vida com o Senhor, como está a sua disposição de se dedicar ao Senhor, que deu a vida por você. Você tem feito, quando eu lembrava até na oração, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. A gente tem que pedir que o Senhor sonde a nossa vida. Sonde a nossa motivação de servir ao Senhor, de louvar ao Senhor. Sonde o nosso amor. Sonde o nosso trabalho. Sonde a nossa vida. É um momento de fazer um exame muito cuidadoso. Certamente muitos irmãos não participam da ceia e não podemos censurar, porque é uma responsabilidade de cada um. E se você sente que não deve participar, é com você e Deus, a responsabilidade é sua, o exame é seu. E se você acha que não está em condições de participar da ceia, não participe. Porque se você tem problema e se participa da Santa Ceia de uma maneira impura, com o coração amargurado, com problema com o outro, sem condições, sem comunhão, você só vai trazer mais problemas para você. Ao invés de bênção, de alegria, de saúde emocional, espiritual, você só vai trazer mais dificuldade para você. É assim segundo o texto. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. É uma responsabilidade. A Santa Ceia, meus irmãos, é uma oportunidade para esse autoexame. Ninguém pode deixar de fazer esse exame. Eu lembro, certa vez, uma irmã, antes do culto, da celebração da ceia, antes de começar o culto, ela entrou lá na minha sala, no gabinete, e ela compartilhou comigo algumas coisas da semana e disse, pastor, eu não estou em paz para participar da ceia do Senhor e queria compartilhar com o Senhor o que é que eu devo fazer. E ela me contou o problema. E eu disse, minha irmã, é com você e com Deus. Se a irmã quer nessa hora confessar e tem paz no coração participar, a senhora pode participar. Algum fato pequeno em casa,
Para mim não era coisa grave, mas ela sentiu que aquilo não era correto. E ela estava muito inquieta. E naquele momento a gente orou ali, e ela voltou e depois ela me disse: pastor, eu participei. Naquele momento eu sabia que o Senhor perdoou, eu não estava em paz, mas eu fui, participei da ceia e pedi ao Senhor e fiquei em paz e não deixei de participar da mesa do Senhor. É com cada um, com cada um. Mas é um momento de refletir. Não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer maneira. Em segundo lugar, nós podemos lembrar que a celebração da ceia, meus irmãos, além de ser uma oportunidade para um autoexame muito cuidadoso, é também um ato de adoração bem específico. A celebração da ceia é um ato de adoração a Deus, porque adorar a Deus é proclamar as virtudes dele, as suas maravilhas, falar do caráter de Deus, que Deus é maravilhoso, é bom, é santo, é reto, é justo. Adorar a Deus é proclamar o que Deus é. E a Santa Ceia é um ato de adoração bem específico. Porque a natureza da adoração é declarar os méritos e as maravilhas de Deus. E quando celebramos a ceia, nós estamos declarando os méritos de Deus e as suas maravilhas, o que Ele faz nas nossas vidas. É um momento de comunhão e de adoração. Tudo no culto é adoração. A gente quando diz, agora vamos ter um momento de louvor. Tudo no culto é louvor. Tudo é louvor. Tudo é louvor. Tudo é adoração. E essa comunhão que a Bíblia fala que nós temos através da Santa Ceia, muitos até entendem que a comunhão é uns com os outros. Sem dúvida é uns com os outros. Mas é a comunhão com Jesus. É a comunhão com Jesus. Muitos interpretam que a comunhão, hoje é dia da comunhão, a comunhão uns com os outros. Mas é a comunhão com Jesus. Portanto, a celebração da ceia é um ato de adoração bem específico. Nós adoramos ao Senhor. É um tempo de adoração, de louvor, de reflexão, que quem não participa sempre perde. Sempre perde. É um meio de graça para crescermos espiritualmente. Mas podemos lembrar também, meus irmãos, que a celebração da ceia é um ato de recordação constante de muitas verdades espirituais. Muitas verdades espirituais nós lembramos no dia da celebração da ceia. Basta que a gente reflita como o Senhor instituiu a Santa Ceia, como ofereceu para nós esse banquete. E é um ato de recordação constante de muitas verdades que ela deve estar presente, sempre lembrando todos os dias da nossa vida. E no dia da Santa Ceia, nós podemos lembrar essas verdades espirituais. Primeiro, nos recorda a morte de Cristo, que nos parece que é o motivo principal da Santa Ceia quando o Senhor instituiu. Recordar a morte de Jesus Cristo. Ele diz fazer isto em memória de mim. É um memorial. O memorial é uma festa, é uma celebração. É a lembrança da morte de Jesus. E é por isso que na Santa Ceia, eu digo assim que é um misto de alegria. Está presente alegria, reflexão, tristeza, contrição. Tristeza porque é um momento em que a gente se volta para a cruz. E pela fé nós podemos contemplar Jesus Cristo com aquela coroa de espinho, toda a sua paixão, todo o seu sofrimento em o nosso lugar. E não há como na Santa Ceia não lembrar da morte de Jesus, seu sangue derramado para lavar os nossos pecados. Estamos recordando a morte do Senhor. Mas também a alegria, porque é vitória. Ele venceu, Ele está vivo. A sua ressurreição, o seu ato de nos redimir pela sua morte na cruz do Calvário, nos dar alegria. Alegria de participar como corpo de Cristo, celebrar a vitória da ressurreição de Jesus Cristo. E alegria também, não só tristeza, mas alegria. O propósito principal desta ordenância é lembrar a morte de Jesus Cristo
Morte relacionada com a expiação. Pagou o preço. A morte de Jesus pagou o preço. Na hora da Santa Ceia, eu disse que nós não temos condições de estar aqui nessa mesa. Ninguém participar, nós não temos condições. E por nós mesmos, nós não somos dignos. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos torna dignos de participar desse banquete, dessa festa espiritual. Esse banquete que Ele nos oferece, tão especial. Nós não temos condições, mas pela morte de Jesus, a morte expiatória que pagou o preço, que o Senhor olha para nós e somos justificados em Jesus Cristo, somos justos, porque o Senhor olha para Jesus e aí nos torna dignos de participar dessa hora. Esse ato, meus irmãos, nos recorda alguns atos acerca da sua morte. O alcance da morte de Jesus, morreu por todos. O alcance da sua morte. A disponibilidade da sua morte, ela foi oferecida gratuitamente. Jesus nos amou primeiro, sem nós merecermos, deu a sua vida em troca de nada, por amor a nós. Morreu em nosso lugar, sem merecermos, sem cobrar nada de nós. Deu de uma maneira voluntária a sua disponibilidade. Gratuitamente o Senhor nos oferece. Nós não merecemos. Quando eu louvo a Deus por ter sido alcançado pelo amor de Deus, porque Cristo me alcançou para ser crente, sou de uma família muito grande. Já sou da terceira geração de crentes presbiterianos. Meu avô já era diácono. Meu pai foi presbítero durante muito tempo. E meu pai tinha uma família muito grande, casou 2 vezes, ficou viúvo. Eu sou da segunda família. Ele teve 20 filhos. E alguns dos meus irmãos não são crentes. E eu louvo a Deus porque fui alcançado. Não sou melhor e às vezes não entendo, porque alguns irmãos não foram alcançados, mas o Senhor me alcançou. Eu não merecia nada, mas fui envolvido pelo amor de Deus e Ele me chamou, dando até o privilégio, sem eu merecer, sem ter capacidade, para servir o Senhor como pastor. Graça de Deus. Fui envolvido pelo amor de Deus, sem merecer, porque Ele morreu por mim. Esse ato, meus irmãos, também nos lembra que devemos nos alimentarmos de Cristo para o nosso sustento espiritual. É um conceito muito vital, mas muito descuidado por muitos cristãos. É uma coisa simbólica. Quando nós nos alimentamos do pão e do cálice, espiritualmente nós estamos nos alimentando de Jesus Cristo. É simbólico. A gente lembra de que esse pedacinho de pão não alimenta ninguém, de que um cálice pequenininho do vinho também não alimenta, mas é simbólico, é símbolo. Quem nos alimenta é Jesus Cristo. E isso é muito vital para nossas vidas, né? Devemos nos alimentar espiritualmente de Cristo. É Ele que nos sustenta. E os elementos que são simbólicos, pão simboliza alimento que sacia a nossa fome, o cálice que sacia a nossa sede. Isso significa de que é Jesus que sacia a nossa fome e a nossa sede espiritual. E que devemos nos alimentar dele, nos sustentar. É Cristo que sustenta a nossa vida. Quando nós estamos ligados a Ele, nos alimentamos espiritualmente de Jesus Cristo. E aí porque Ele diz, lá em Lucas, lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Temos de estar ligados no Senhor para nos alimentarmos. Temos de nos alimentar em Jesus Cristo, através dele. Isso é vital. A vida espiritual, há muitos crentes realmente que estão fracos espiritualmente, porque não têm se alimentado de Jesus Cristo. É uma vida devocional muito fraca, muito simplória. Não dedica tempo à oração, à meditação, à comunhão com o Senhor. Às vezes as orações nossas são muito
rápidas e aquela mesma oração de sempre, como às vezes se faz no almoço, abençoe esse pão no nome de Jesus. É como se a gente não tivesse prazer de estar com Jesus Cristo, de ter comunhão com Ele, de gastar tempo com Ele. E às vezes vamos à presença dEle por necessidade para pedir. Como a gente só, às vezes na oração só sabe pedir. E quando quem dirige a reunião de oração às vezes instrui as pessoas para que não vamos pedir nada agora, vamos ter só um momento de vamos louvar. Vamos ficar de pé e agora vamos louvar o Senhor, agradecer por alguma coisa. Alguns dizem 2 palavras e já começam a pedir, porque é um hábito de pedir. É como se fosse a presença do Pai só para pedir, para exigir alguma coisa. Infelizmente alguns até exigem, né? Como se tivesse condições de exigir de Deus. Eu lembro como, quando jovem, ainda estudante, me falava de um irmão lá no interior de um estado nordestino, não vou dizer onde, que de repente até identifica, né, o irmão, que ele orava assim, batendo nos peitos e dizia: Senhor, abençoa, porque aqui quem está falando é o teu servo fulano de tal. Quem é o teu servo fulano de tal, ciclano? Quem é o Denísio para bater aqui? Dizer: Senhor, me abençoa, porque eu sou teu servo, estou te servindo e tenho direito, o Senhor tem que me abençoar. Quem sou eu para exigir do Senhor? Para estar pedindo, para estar exigindo, para determinar certas coisas. A gente tem que se aproximar do Senhor humildemente para pedir pela graça. Se Ele for bondoso, Ele é, e pela sua vontade Ele nos concede. Mas devemos estar na presença do Pai com alegria para desfrutar da presença dEle, amizade, comunhão profunda, estar com o Senhor. Eu não sei qual o tempo que você tem gastado nessa vida moderna para a oração. Nesse tempo de tecnologia moderna, onde se gasta muito tempo com o celular. Tem gente que não se aparta mais do celular. E às vezes até com a desculpa que a Bíblia também está no celular, aí fica todo o tempo, dorme com o celular debaixo do travesseiro, antes de dormir, fica, grupo para aqui, grupo para lá, responde mensagem, é uma verdadeira loucura, não tem tempo. As comunicações, não sei como isso acontece. Outro dia eu fiquei abismado, na minha casa, minha família também não é pequena, eu não quis seguir o exemplo do meu pai, mas tivemos 4 filhos. São 4 filhos, 3 netos, e dia que reúne a família toda em casa assim, as noras e futuras noras, e com meus netos, então uma mesa grande, e os primos, e junta muita gente. E outro dia, tem muitos jovens e adolescentes também, sobrinhos da minha esposa e tal, e um dia, uma mesa grande lá na sala do nosso apartamento, e aí eu percebi que saí do quarto e vi que eles estavam calados assim, não vi voz nenhuma ao redor da mesa, a mesa circulada com todos eles, e aí estavam todos teclando. Aí eu parei e disse: mas vocês não conversam mais? Não, mas estamos conversando aqui com... Não, sentado na mesma mesa, mas conversando com o celular, teclando. Eu disse: meu Deus, que falta de comunhão. Hoje as pessoas não se comunicam mais. E às vezes até eu comento com minha esposa, porque para se comunicar às vezes com o filho, está no quarto estudando, trancado, ela não quer bater na porta, e aí vai e telefona para ele. Você dentro de casa, telefona para falar com um membro da família dentro de casa, você tem que usar o telefone celular. É a questão da comunicação. Mas tudo isso, meus irmãos, essa vida moderna tem impedido uma comunhão profunda com Deus, um momento sério de oração. Tudo que Deus faz através da oração. É preciso dedicar mais tempo, mais comunhão. Eu lembro na minha vida que, na verdade, levado pelo medo, um dia que eu intercedi por tantas pessoas assim, por muitas horas, que eu nunca fiz isso na minha vida, nem em vigília. Era estudante ainda e eu estava em Recife, e estava querendo ir para São Paulo, visitar uns parentes. Estava com um colega e nos informaram que havia, na época, isso há 30 anos atrás, correio aéreo, sei lá, 40 anos atrás, aviões da FAB que você conseguia ir de graça. E nós fomos lá na aeronáutica, eu e meu colega nos inscrevemos para pegar um voo para São Paulo.
E a gente deu o nome lá e ficou aguardando. E esses aviões da FAB, quando existia isso, quando aparecia um militar, tomava o lugar e a gente ficava esperando. Ia pronto lá para a base aérea para viajar, quando chegava lá aparecia um militar, aí entrava no lugar da gente e a gente voltava para casa. Mas até que deu certo. Aí nos informaram, tal hora vai sair um avião, e aí pegamos lá na base aérea de Recife, e o avião ia para a Bahia, pernoitar lá na Bahia, e depois ia para Brasília. E no caminho um avião de hélice, não tinha cadeira, as cadeiras de lado assim, estava a bagagem lá, esse avião da FAB. E o avião começou com alguma dificuldade, muita nuvem pesada, e começou a balançar e me surgiu um medo medonho que esse avião vai cair. A primeira vez que eu tinha viajado de avião. E aí eu me coloquei num cantinho ali e comecei a orar e a pedir. Na verdade eu estava com medo. E aí fui intercedendo pelas pessoas que eu conhecia, da minha família, da igreja, do seminário. Quem eu podia lembrar na minha vida, esgotou a minha agenda de lembrança de pessoas, né, dos meus parentes e vizinhos e todo mundo para orar. Eu queria estar orando ali, porque não queria estar envolvido nem até pelo medo do avião cair. E, na verdade, eu fui levado a interceder pelo medo. E eu acho que nunca mais eu assim dediquei tanto tempo à intercessão como naquele dia. Mas o fato, meus irmãos, é que a gente tem orado pouco e é preciso estar na presença do Senhor. Não para pedir, né, mas para estar com Ele como um pai, como um amigo que a gente gosta de estar com Ele, às vezes para não dizer nada, para ficar, para sentar. Como filho, às vezes está no colo do pai e às vezes não é para pedir nada, no colo da mãe, eu fico ali na amizade porque gosta de estar. E é assim que a gente deve gostar de estar com o Senhor, desfrutar da sua presença, ter comunhão com Ele, orar, se alimentar de Jesus Cristo, ter comunhão profunda, intimidade com o Senhor. E através da Santa Ceia, meus irmãos, também, que temos consciência de que é um ato que fala dessas verdades espirituais, que nos lembra que devemos nos alimentar de Jesus Cristo para o nosso sustento espiritual. Há muito crente aí que está vivendo uma dieta espiritual muito fraca espiritualmente, porque na verdade não tem se alimentado de Jesus Cristo. Não tem se alimentado de Jesus Cristo. Mas para não cansar os irmãos, eu queria, em segundo texto, lembrar de que esse ato é um estímulo para a evangelização, ou para o evangelismo. Paulo diz, porque todas as vezes, segundo o texto, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é evangelismo. Quando celebramos a ceia, nós estamos evangelizando. Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto Ele não voltar, que eu acho que está próximo, né? Devemos estar preparados, pode vir a qualquer momento, quem sabe até hoje. Não dê tempo nem a gente chegar em casa, o Senhor pode voltar. É surpresa. E nós estamos anunciando a morte. Na hora que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos praticando evangelismo, porque estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Só queria chamar a atenção, meus irmãos, para o simbolismo deste ato, segundo o texto e aquilo que o Senhor instituiu para o nosso bem. Há um simbolismo muito profundo no ato da Santa Ceia. No ato de partir o pão e derramar o vinho, ficou bem simbolizado a verdade da sua morte. A Bíblia diz certamente Jesus, quando fez isso, deu um passo atrás, a gente imagina, e diz: comei. Isso simboliza participar dele, participar de Jesus Cristo, quando a gente diz: comei, tomai e comei este pão. Isso simboliza que devemos participar de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, somos membros desse corpo. E temos de participar de Jesus Cristo. Cristo é para a alma
porque pão e vinho são para o corpo. Já lembrei aqui que o pão e o vinho nutrem o nosso corpo. E Jesus Cristo nos nutre espiritualmente, sustenta a nossa vida. Há um texto do Novo Testamento que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? O dele nós vivemos, por ele nós respiramos, vivemos, é Cristo que nos sustenta. Ele que satisfaz, o que sacia a nossa fome e a nossa sede, é Jesus Cristo. Quantas pessoas ao nosso redor que são famintas espiritualmente, com a sede profunda de verdades espirituais, e ainda não beberam da água que Jesus Cristo oferece. E nós, como servos e discípulos, seguimos a Jesus, que amamos e entendemos o simbolismo da ceia, devemos falar de Jesus Cristo e oferecer a água viva, que é Jesus Cristo, para saciar a sede de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Devemos nos alimentar dele. Isso significa, meus irmãos, comunhão. Comunhão. Estamos aqui como um corpo do Senhor, uma só família. Família para participar da ceia. A comunhão principal é com Cristo, mas é uns com os outros também. Somos uma família, um só corpo para participar da ceia. Comunhão. E hoje a comunhão, às vezes, é muito superficial na igreja. Não conheço os irmãos, não estou julgando ninguém, nem deu direito de fazer isso, nem exortar. Cabe ao pastor de vocês. Mas eu sei que, em geral, a comunhão entre as igrejas deveria ser uma comunhão mais forte, mais sincera, mais verdadeira. Comunhão de quem se ama mesmo, sinceramente, que se importa com a vida do outro, que cuida, amor verdadeiro, que não está realmente julgando as pessoas, mas abraçando. Não importa o grau, a cor da pele, o grau de instrução, ou os recursos financeiros, o emprego que tem, a instrução, mas que se amam verdadeiramente, como o Senhor disse, amai uns aos outros. E isso que Cristo ensinou também na ceia, porque antes diz a Bíblia que no cerimonial ele lavou os pés dos discípulos. Para simbolizar que nós somos servos também, temos que servir uns aos outros. E ele mandou que nos amássemos uns aos outros. Um amor verdadeiro, puro, sincero. Amor que está ali para demonstrar em qualquer situação da vida. Mas às vezes há tanta briga, tanta discussão, tantas coisas entre irmãos, entre igreja, né? Parece que não é uma comunhão verdadeira. E até em muitas igrejas nem se conhece. Eu tenho comentado com alguns colegas e às vezes comentando com a minha esposa, com determinadas igrejas, a gente anda muito por aí. A minha esposa é secretária do trabalho feminino do presbitério. E eu acompanho também, onde ela visita as salas, os trabalhos, e a gente vê muita coisa por aí. E às vezes igreja onde as pessoas não se conhecem. Irmãos que ficam numa igreja muito tempo e às vezes ninguém sabe o seu nome, entra e sai. Eu já fiquei constrangido uma vez na minha igreja, e eu sempre tive o cuidado de pedir para que as pessoas abraçassem, recebessem, identificassem os crentes, os visitantes. E uma vez eu cheguei na porta, que sempre fui para cumprimentar os irmãos, e cumprimentei um casal, e aí perguntei, disse, é a primeira vez que vocês vêm aqui? Aí o casal disse, não pastor, é a terceira vez, né? E eu que fiquei envergonhado. Eu fui perguntar se era a primeira vez, porque eu nunca tinha identificado na igreja. A terceira vez, isso também ninguém tinha identificado, ninguém tinha cumprimentado. A nossa comunhão é muito superficial. E até, será que a gente se interessa pela vida do outro, para sentir, para dividir, para saber o sofrimento, a dor? Às vezes até muitos sabem de alguma coisa, mas às vezes de fofocar, de trocar mensagens, de comentar os problemas, dificuldade, como se as nossas famílias não tivessem dificuldade. Todos nós temos, toda a família. Por mais que sirva o Senhor, tem as suas lutas, as suas dificuldades. Por que comentar sobre a família do outro? Se na nossa família nós temos dificuldade também, por que não compreender, por que não amar, por que não se interessar verdadeiramente pela vida do irmão? Às vezes eu fico imaginando quando a gente fala com uma pessoa e diz assim, como vai? Está tudo bem? E será que a gente tem discussão mesmo de parar e ouvir se a pessoa diz, não vou bem não. Dificuldade, né? Desemprego, doença em casa. E aí muita gente não quer nem parar, porque
Não quer ouvir problema, não quer ouvir dificuldade. E por que pergunta como vai a pessoa? Se você pergunta, então se dispõe a ouvir. A pessoa contar a sua história, que talvez não seja interessante, seja de luta, de sofrimento. Mas parece que não há um desejo de ouvir as pessoas, de sentir, de ter comunhão, de abraçar, de viver o que as pessoas estão vivendo também. Quando a Bíblia diz que devemos nos alimentar dele, e a Santa Ceia é uma oportunidade de nos alimentarmos de Jesus, e significa comunhão. Comunhão verdadeira, profunda, ter comunhão. Comunhão. Comunhão com os vizinhos, comunhão com os familiares, não só com os irmãos. E significa também obediência, obediência. Vivemos, irmãos, num momento em que há muita rebeldia, muita falta de obediência ao Senhor. E eu lembro que o rei Davi orava para que o povo obedecesse. E o pastor Cláudio e os presbíteros aqui, eu acho que nós temos de orar para que o povo obedeça em geral. Há muita desobediência aos princípios da palavra de Deus. Vemos numa época em que as pessoas não se submetem à autoridade de liderança, né? E às vezes não obedecem ao Senhor, os princípios da palavra do Senhor são esquecidas. Não há obediência. E se alimentar de Jesus Cristo significa comunhão, significa obediência. Obediência aos princípios da palavra do Senhor. Mas eu não quero cansá-los. Só quero concluir, meus irmãos, lembrando de que o Senhor instituiu a Santa Ceia para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. E devemos valorizar a Santa Ceia. Não deixar de participar da Santa Ceia por qualquer coisa. Valorizar. Fazer do dia da Santa Ceia um momento muito sublime, muito especial na vida do cristão. Preparar a nossa vida. O Senhor preparou a Santa Ceia de uma maneira carinhosa, planejada. E devemos esperar o dia da Santa Ceia com esse planejamento, com a vida em oração, em comunhão, preparo, com alegria, com louvor, saber que estamos aqui para evangelizar, porque estamos anunciando a morte do Senhor, relembrando essas verdades espirituais, o simbolismo da morte de Cristo e tudo que a Santa Ceia ensina para todos nós. E acima de tudo, fazendo um exame, uma introspecção na nossa vida, pedindo para que Deus verdadeiramente sonde a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Por que é que estamos servindo o Senhor? Qual a nossa motivação? Qual o nosso louvor? Qual a nossa gratidão? Estamos fazendo diante do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a Santa Ceia e assim a cada mês desfrutar desse banquete espiritual que o Senhor nos oferece e que o poeta sempre lembrou, que tudo é bondade na Santa Ceia, tudo é bondade, tudo é perdão, tudo é sentimento, tudo é amizade. Será que na verdade tudo é amizade? Tudo é sentimento, tudo é humildade, tudo é família, família do Senhor, tudo é sinceridade, tudo é céu, nesta gloriosa instituição, a Santa Ceia que o Senhor preparou para nosso bem. Que Ele nos abençoe e nos ajude a participar da Santa Ceia, conhecendo essas verdades que a sua palavra proclama para nós. Amém.